Então, pessoal, vamos iniciar o estudo dos testes de hipótese para a média de uma amostra que tem a variância conhecida, né? Ou seja, a gente está estudando uma população em que a variância sigma é conhecida, certo? Então, a gente sabe que na prática é um pouco complicado disso acontecer, porque se a gente não consegue estudar toda a população, então provavelmente que a variância, né, dessa população vai ser desconhecida. Mas enfim, depois a gente vai ver quando a variância não é conhecida, como é que a gente aborda o teste. Bom, mas se a variância for conhecida, se a gente puder fazer essa suposição para a população, então a estatística do teste que a gente vai trabalhar é essa aqui, certo? Que é a estatística Z-Calc, né? A gente vai pegar a média amostral, a média da amostra que a gente está trabalhando, menos a média que a gente acredita ser a média real, que é aquela da hipótese, né? Por exemplo, se a gente está testando H0, que uma média é igual a um determinado valor K, certo? A média é igual a um determinado valor K, H alternativa, ou H1, vai ser que a média é diferente desse K. Então, nesse caso, a gente vai usar como média o valor de K para calcular a estatística. Então, a média amostral menos a média que a gente acredita ser a da hipótese nula, dividido pelo desvio padrão da população, que é dividido pela raiz quadrada do tamanho da amostra N. Então, vamos ver como é que isso acontece em um problema real. Digamos que a gente tem uma população que é normalmente distribuída, certo? Para a gente poder usar essa estatística, a gente vai trabalhar com uma distribuição que é uma população que é normalmente distribuída. E ela tem variância sigma ao quadrado igual a 36, ou seja, sigma vai ser igual à raiz quadrada da variância que dá 6, né? Raiz de 36 que é igual a 6. Então, o desvio padrão dessa população é 6, variância conhecida. Então, a gente tomou uma amostra aleatória de tamanho 16. Pegamos 16 observações, calculamos a média amostral, né? A média dessa amostra de tamanho 16, e a média foi 43, a média amostral. Então, ao nível de significância de 10%, teste a hipótese de que a média dessa população é igual a 45. Ou seja, eu quero testar se a média dessa população é igual a 45. E aí a média amostral, quando eu coletei a minha amostra, a média deu 43. Será que a gente pode acreditar que essa população tem média 45 mesmo? Olha, a amostra que a gente coletou aqui deu 43. Será que a gente pode inferir que é 45, que esse anúncio está correto? Bom, primeiro passo, definir hipótese nula e alternativa. Então, vou testar H0, que a média é igual a 45, e a H1, né, a H alternativa, que é diferente, é o complemento disso. Se isso aqui é igual, então o complemento do igual é diferente. Por quê? Porque se a gente rejeitar esse cara aqui, a gente vai aceitar esse, certo? Então, o segundo passo é calcular a estatística do teste. E a estatística do teste a gente calcula com essa fórmula aqui, né? Então, quem é a média amostral que eu descobri no estudo? 43. Quem foi a média que eu estou testando aqui? 45. Dividido por quem é sigma, ou seja, o desvio padrão, 6, né? Quem é o tamanho da amostra? 16. Então, aplicando aqui, eu vou ter 43 menos 45 menos 2, dividido por 1,5. Isso aqui me dá 1,33. Ou seja, a estatística do teste é menos 1,33. Agora eu preciso encontrar as regiões de rejeição e de não rejeição para que eu possa verificar se esse cara aqui está dentro da região de rejeição ou de não rejeição e assim eu tomar minha decisão. Bom, se eu estou usando alfa igual a 90%, então a região de não rejeição, que é onde eu não rejeito H0, é 1 menos alfa, que é igual a quanto? 90%, certo? Essa é a região de não rejeição. E a região de rejeição vai ser 10%. E aí o que a gente faz? A gente procura na tabela Z, quais são os valores de Z que nos dão essa probabilidade de 10%. Lembrando que a gente vai procurar, né, lembra disso aqui quando a gente estudou intervalo de confiança. A região de não rejeição, certo? Região de não rejeição, ela é de 90%, certo? E aí o que é que acontece? A região de rejeição, ou região crítica, que a gente chama de região crítica, vai ser 10%. Ou seja, 5% desse lado
e 5% desse lado. A gente estudou isso quando a gente calculou o intervalo de confiança. E veja que está tudo atrelado, né? Eles estão bem relacionados esses conteúdos. Então, se eu tenho 90% para essa região aqui, o que me sobra é 5 de um lado e 5 do outro. Quem é na tabela Z que me dá essa probabilidade de 5%, ou seja, 0,05? Se você for olhar, quem é que dá isso aqui? É o Z 1,64 e menos 1,64. Esses são os valores aqui, certo? 1,64 aqui e 1,64 aqui. Um positivo e outro negativo. Agora o que eu tenho que fazer é ver a estatística do teste, o Z-Calc, ele está na região de rejeição ou na região de não rejeição. Se ele estiver na região de não rejeição, eu não rejeito. Se ele estiver na região crítica, eu rejeito. Então, vamos olhar aqui mais bonitinho esse desenho, né? Região de não rejeição, para H0, 90%, me sobra 5% de um lado, 5% do outro. Quais são os valores, qual é o valor de Z que me dá essas probabilidades? Menos 1,64 e 1,64. Quem for o meu Z-Calc? Menos 1,33. Onde é que está menos 1,33? Está aqui, ó. Está entre, né? Ele é maior que menos 1,64 e menor que 1,64. Ou seja, ele está nessa região aqui, ó. Que região é essa? Região de não rejeição. Bom, se o valor de Z calculado está dentro dos limites da região de não rejeição, ele está nessa localização aqui, então o que é que isso significa? Não rejeitamos H0. Ou seja, a gente falha em rejeitar H0. Isso significa o quê? Se eu estou testando H0, que a média é igual a 45, e eu não conseguir rejeitar essa hipótese, é porque realmente, né, essa hipótese é verdadeira. Então, a gente aceita com 10% de risco de estar errado, é assim que a gente interpreta esse teste, a gente aceita com 10% de risco de estar errado que não estamos rejeitando a hipótese falsa. Ou seja, podemos acreditar com 90% de confiança que realmente essa média é igual a 45, como foi afirmado antes do teste. Com 90% de confiança, a gente tem, né, que essa média é 45. Ok? Então, pessoal, como é que eu faço para fazer isso em Python? Eu coloquei o código aqui para vocês. Bom, na aula passada, eu criei uma tabela normal para vocês e a gente conseguia fazer as consultas lá. Criamos algumas funções para fazer as consultas, né? E aí, isso foi nos exercícios. Mas a gente pode usar em Python a função norm, certo? A biblioteca norm, na verdade, que faz parte da biblioteca SciPy. Né? A biblioteca SciPy tem um módulo de estatística e a gente pode importar esse módulo norm aqui, certo? Eu também estou importando aqui a função raiz quadrada da biblioteca math e a biblioteca NumPy para a gente fazer a manipulação com vetores, né? Quando for preciso. Então, eu implementei aqui como é que a gente faz para fazer as consultas. Por exemplo, lá nos exercícios, né, nós criamos a tabela Z do mesmo jeito que a gente estava usando manualmente. E aí a gente podia procurar, né, assim, por exemplo, se eu queria saber qual era a probabilidade para 1,96. Então, estaria na linha 1,9 e na coluna 0,6, né? 0,06. E aí eu encontraria essa probabilidade aqui para 1,96. Com Python fica mais fácil de fazer usando a biblioteca SciPy, porque a gente já pode consultar isso, né, apenas fazendo uma chamada de função. Então, anotei aqui os dados da questão: tamanho da amostra 16, a média amostral 43, nível de confiança do teste 0,10, a média que eu estou testando é 45 e o sigma, né, o desvio padrão foi raiz quadrada de 36, que é 6. Então, como é que a gente calcula o valor crítico? O valor crítico, que é a consulta que a gente faz na tabela, a gente pode fazer com essa função norm.ppf e aí a gente passa qual é o valor crítico. Nesse caso, o valor crítico vai ser 1 menos alfa é 10, né, dividido por 2, ou seja, 1 menos 0,05, né, porque a gente está fazendo um teste bilateral, então a probabilidade é essa aqui, então a gente procura para 95. Quem é que dá a probabilidade de 95? Aí essa função retorna 1,644 alguma coisa, né? A gente está usando 1,64, no exercício a gente usa 1,64, aqui ela é mais precisa, né? A função é mais precisa e dá o resultado exato.
Então, depois disso, eu calculo a estatística do teste com o zcalc, né? Que vai ser a média amostral menos a média que a gente está testando, dividido por sigma, que é dividido, por sua vez, pela raiz quadrada do tamanho da amostra. E aí, a estatística calculada foi de menos 1,33. Foi o que a gente achou aqui, calculando manualmente, certo? Depois disso, o que é que a gente faz? Toma a decisão. Qual é a decisão? A decisão é observar se o zcalc está ou não, né, na área de rejeição ou não rejeição. Opa, ficou feio aqui. Então, eu tenho aqui a região de não rejeição e a regiões críticas, né? A gente sabe que aqui tem 90%, a gente sabe que aqui tem 5% e aqui tem 5%. Então, qual é o valor que me dá 5% aqui? Menos 1,64 e aqui 1,64. Qual foi o meu zcalc? Meu zcalc está aqui, menos 1,33. E aí o que é que eu faço nessa decisão? Bom, se o meu zcalc for menor que o menos zc, se o zc é 1,64, né? Eu estou olhando se esse valor aqui é menor que esse, ou seja, ele está nessa região, ou se o zcalc for maior que esse zc, se ele estiver nessa região, né? Se ele estiver nessa região ou estiver nessa região, então eu rejeito H0. Se não, é porque ele está nessa região do meio e eu falho em rejeitar H0, ou seja, eu tenho que, né, aceitar. Então, nesse caso, para esse exemplo, né, a gente tem que chegar na conclusão de que a gente não rejeita essa hipótese nula. E foi o que o código nos deu. Ó. A gente falha em rejeitar, a gente não rejeita H0. Ok? Vamos ver mais um exemplo desse tipo de teste. Vejam só, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos reportou que o custo médio para se criar um filho até 2 anos de idade, na zona rural, é de 10.460 dólares. Então, pessoal, vocês têm que começar a aprender a interpretar a questão, para conseguir enumerar quais são os dados que ela dá. O departamento reportou que o custo é, em média, 10.460 dólares. Para testar essa informação, a gente selecionou uma amostra aleatória de 900 crianças e a gente descobriu que a média dos custos para essa amostra foi de 10.345, ou seja, eu observei as 900 crianças dessa amostra e a média amostral foi 10.345 e o desvio padrão é conhecido para essa população, que é 1.540 dólares. Então, ao nível de 5%, a gente pergunta, há evidência suficiente para concluir que essa média de custo é diferente de 10.460, o que foi afirmado pelo Departamento de Agricultura? Então vejam, vamos estabelecer que é a hipótese nula e alternativa. O Departamento de Agricultura acredita, né, que a média é 10.460. Então a hipótese nula, que a média é 10.460. Com a média amostral, com uma amostra de 900 crianças, nós descobrimos que essa média amostral foi de 10.345. E a pergunta é, há evidência para a gente concluir que esse custo é diferente, que essa média amostral é diferente da média real? Então, a hipótese nula é que são iguais, a hipótese alternativa é que é diferente de 10.460. Né? A gente sabe aqui da questão que o tamanho da amostra foi 900, a alfa que a gente vai usar é 0,05, certo? E que o desvio padrão é conhecido, desvio padrão aqui é conhecido, que é 1.540. Agora o que a gente faz? Calcula a estatística do teste. Qual é a estatística do teste? Média amostral, que é 10.345, menos a média que a gente está testando, que é 10.460, dividido pelo desvio padrão, 1.540, dividido pela raiz de 900, que é o tamanho do teste. Isso vai dar aproximadamente menos 2,24. Esse é o Z calculado. Agora a gente precisa fazer o quê? Encontrar as regiões de não rejeição e as regiões críticas. Certo? Regiões de não rejeição e regiões críticas. Qual foi o nível de significância do teste? 5%. Ou seja, aqui tem 95% e aqui dos dois lados tem 5%. Ou seja, aqui tem 2,5%
né? E aqui tem 2,5%, é o que sobra. Se eu tirei 95 aqui, o que sobra é 5. 2,5 mais 2,5. Quem é o ZC? Quem é o ZC que nos dá essa probabilidade na tabela da normal padrão? É só ir lá na tabela do normal padrão e olhar quem é que dá a probabilidade 0,025. Se você for lá na tabela e procurar qual é a célula que tem essa probabilidade, você vai encontrar que quem dá essa probabilidade é menos 1,96 e 1,96. Certo? Então, aqui tem 95%, região de não rejeição. Aqui tem 2,5% na região crítica. Aqui tem 2,5% na outra região crítica. Bom, então a gente achou aqui quem são os Zs críticos, que é 1,96 positivo e negativo. E agora, o que é que a gente faz? Observa, o nosso Zcalc, né, que foi a estatística do teste, está dentro da região de rejeição ou está dentro da região crítica, de alguma das regiões críticas? Bom, a nossa estatística deu menos 2,24. Onde é que está o menos 2,24? Deve estar por aqui, ó. Deve estar por aqui, nessa região. Que região é essa? Região crítica. Certo? Então, se a gente procurar na tabela do normal padrão, os valores para o Zcalc, para o Z crítico é 1,96 positivo e negativo. E a gente observa que 2,24 negativo, que é a nossa estatística do teste, é o nosso Zcalc, está fora da região de não rejeição, ou seja, está na região crítica. E aí o que é que a gente faz? Qual é a nossa decisão? Bom, se ele caísse aqui dentro, ele estava na região de não rejeição, a gente não rejeita H0. Se ele está na região crítica, que foi o problema aqui, foi o caso, se ele estivesse nesse lado ou desse lado, então a gente rejeita H0. A gente rejeita a hipótese nula. Assim, a gente tem evidências, né? 95% de confiança que a média real é diferente disso aqui, não é isso aqui, certo? Ao nível de 95% de confiança, ou nível de significância de 5%. Então, a afirmação do Departamento dos Estados Unidos de Agricultura é falsa para esse exemplo. Bom, como é que a gente faria isso em Python? Bom, foi o que eu fiz. Eu peguei o mesmo código aqui, pessoal, e simplesmente coloquei dentro de uma função que eu chamei de teste Z. Chamei de teste Z, que recebe como parâmetros o tamanho da amostra, a média amostral, a média do teste, o sigma, né, que é o desvio padrão, e o nível de significância. Primeira coisa que eu faço, calculo o Z crítico com a função norm.ppf, passando como parâmetro 1 menos alfa dividido por 2, ou seja, se a gente quer 90%, se a gente tem um alfa de 5%, que é igual a 0,05, o que a gente quer na verdade é 1 menos 0,05 dividido por 2, né? Que vai dar 0,5 dividido por 2 vai dar 0,025. E aí 1 menos isso, a gente vai trabalhar com 0,975. É assim que a gente faz para fazer essa consulta usando essa função. Em segundo lugar, eu calculo o Z, né? O Z, a estatística do teste Zcalc, que é a média amostral menos a média do teste dividido pelo desvio padrão da população dividido pela raiz quadrada do tamanho da população, tamanho da amostra, perdão. E aí, em seguida, eu tomo a decisão. Bom, se o Z calculado tiver, né? A decisão é sempre essa. Região de não rejeição, região crítica. Quem é que define a região de não rejeição? Vai ser o ZC, que é o que a gente acha na tabela. Se o nosso Zcalc tiver aqui ou tiver aqui, então ele está na região de rejeição, a gente rejeita H0. Certo? Se ele estiver aqui. Mas se ele estiver aqui, nessa região, então a gente não rejeita H0. Então, se a gente rejeitar H0, a gente aceita a alternativa H1 ou HA. Se a gente aceitar esse cara aqui, pronto. Está feito, né? Está resolvido o problema. Então, com esses parâmetros, né, com esses dados da questão, o tamanho da amostra 900, a média amostral foi de 10.345,
nível de significância foi de 5%. A média que é afirmada na questão, que é a média populacional, foi 10.460 e a variância da população, desvio padrão, perdão, é 1.540. Chamando a função, olha o que é que ela diz, tomando a decisão, rejeite H0, foi o que a gente descobriu aqui calculando, né? Foi o que a gente descobriu aqui calculando, ou seja, rejeite H0, né? A gente rejeita H0. Por quê? Porque o Z-calc vai cair nessa região crítica aqui desse lado. A gente rejeita a hipótese nula, ok?